Olá, eu sou Isolina e hoje eu quero mostrar uma outra opção de pinheirinho de Natal. Eu vou bordar no tecido etamine branco, é o mini etamine que eu cortei com 12 centímetros na largura. O comprimento vai depender de onde você for aplicar o bordado. Os fios são verde e marrom, o Cleia. Eu vou usar um fio de costura branco, uma agulha de costura bem fininha. A agulha de bordar é a agulha sem ponta, própria de bordado vagonite. A minha é o número 22. E bolinhas douradas. Contei 15 carreirinhas e bordei um ponto. Vou deixar a metade do fio em espera para bordar depois e vou bordar para minha esquerda. Subo na quarta carreirinha, 1, 2, 3, 4 e faço um ponto. Subo na quarta carreirinha, faço um ponto. E desço bordando no mesmo lugar. Faço mais um aqui. Subo na quarta carreirinha, faço um ponto. E na quarta carreirinha, faço um ponto. Desço bordando no mesmo lugar. Bordo no mesmo lugar e vou fazer 20 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre pegando os fios que estão em alto relevo no tecido. Bordo no mesmo lugar e faço mais um. Vou na quarta carreirinha, faço um. Vou na quarta carreirinha e faço um. Desço bordando no mesmo lugar. E agora, eu vou fazer o pontilhadinho até o final da carreirinha. O tronco desse pinheirinho é 3 carreirinhas bordadas. Aqui eu fiz 2, porque este é bem o centro aqui do tecido. Agora que eu vou completar aqui o tronco do pinheirinho. Vou virar o tecido e vou bordar com o fio que eu deixei em espera agora. Bordo um. Vou na quarta carreirinha e bordo um. Vou na quarta carreirinha e bordo um. Volto bordando no mesmo lugar. E agora, eu vou bordar 20 pontinhos. Esse fio marrom, eu cortei 2 vezes o tamanho do tecido. No meio do tronco central, eu fiz um ponto. E vou deixar metade do fio em espera, para eu bordar depois. E vou bordar para minha esquerda. Subo na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Desço na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Subo na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Desço na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Subo na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Desço na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Subo na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Eu fiz 3 pontinhas completas, 1, 2, 3, bordando nesse zigue-zague. Sigo com o pontilhadinho. E paro 6 pontinhos antes de chegar aqui nesta direção. Eu desço na mesma direção na segunda carreirinha, não bordo um e bordo um.
Então, agora ficaram 7 pontinhas, 3 e uma no centro. E eu sigo com o pontilhadinho até o final da carreirinha. Aqui são 8 pontinhos antes do próximo pinheirinho. Virei o tecido, estou bordando pra cá. Fiz as 3 pontinhas aqui, ó, 1, 2, 3, que no final completam 7, contando com essa do meio. Vou na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Vou na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Vim bordando junto na mesma carreirinha. Subo na segunda carreirinha, deixo um sem bordar e bordo um. Bordo junto. Deixei uma carreirinha sem bordar, bordei o pontilhadinho e fechei um losango. Agora, eu estou com a agulha de costura e o fio de costura branco. Uni as duas pontas e coloquei na agulha. E vou prender aqui no segundo losango dessa carreirinha. Passo a agulha nessa argolinha. Uma bolinha na agulha e faço um pontinho no mesmo lugar. O fio não pode ficar virado. Coloco a bolinha na agulha e faço um pontinho aqui no mesmo lugar. Arrumo bem a bolinha pro fio não ficar torcido. E pra bolinha ficar bem presa, eu dei mais um pontinho aqui nas bolinhas, ó, antes de passar pra próxima bolinha. Passo o fio lá pra baixo. E dou um nozinho aqui, né? O fio é branco, não vai aparecer nada, esse arremate. Faço 2 vezes para não ter perigo de escapar. E está terminado o bordado. Este pinheirinho tem 14 carreirinhas. A segunda carreirinha eu fiz junto com a primeira. Pulei uma carreirinha e fiz a terceira. Pulei 3 carreirinhas e fiz a quarta e a quinta. Pulei uma e fiz a sexta. Pulei uma e fiz a sétima. Pulei uma e fiz a oitava. Pulei 3 carreirinhas e fiz a nona e a 10ª. Pulei uma e fiz a 11ª. Pulei uma e fiz a 12ª. Pulei 3 carreirinhas e fiz a 13ª e a 14ª. As bolinhas douradas, eu prendi com fio branco, o fio de costura, né? E fui passando o fio sempre por baixo, pra ir prendendo as bolinhas. Ó, pra subir o fio, eu passei por baixo desse fio verde, por baixo desse ponto, por baixo desse outro fio verde, pra prender essa bolinha. Este eu bordei no tecido vagonite vermelho. Só lembrando que detalhes de como montar um pano de prato, uma toalhinha de fogão, com viés,
barrinhas com preguinhas. Todos os detalhes eu explico no meu vídeo 11. E é isso. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo.